Você sabe o que é um hub de inovação e para que ele serve? Você sabe qual a importância dele para o empreendedorismo capixaba? Quem responde estas e outras perguntas é Michele Janovic, CEO do Base 27, o maior hub de inovação do Espírito Santo. Eu sou Amanda Amaral e esse é o S Brasil Entrevista. Obrigada, Michele, por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, Michele, começa explicando para a gente o que é um hub, né, de inovação e como é que o Base 27 funciona. Vamos pensar num hub, no conceito dele, como um ponto de encontro, né, um ponto central. Antigamente se falava de hub, que era aquele aparelhinho que tu ligava vários computadores numa rede. Esse conceito se expandiu para o mundo dos negócios. E hoje a gente usa hub de inovação para mostrar a importância e as possibilidades de conexões que um hub, um empreendimento como um hub de inovação pode fazer para empresas, para parceiros, para instituições de ensino, para o ecossistema, para que eles possam se beneficiar dessas conexões e a gente conseguir prosperar cada vez mais esses negócios. Entre aceleradoras, startups, mantenedores, quantas empresas o Base 27 reúne, né? E qual que é o perfil das empresas que buscam o espaço? Hoje se a gente for pensar em toda a comunidade, né, desde mantenedores, parceiros, patrocinadores, as próprias startups, que a gente já tem aí no nosso portfólio mais de 80 startups, a gente já soma mais de 150 negócios conectados e interagindo. A nossa comunidade de mantenedores, ela cresce, hoje a gente está com 40 mantenedores ativos no ecossistema. A gente tem aí 2 grandes patrocinadores no Base 27, 3 na verdade, né, com a Time Now, Banestes e Alper, que estão conosco já desde o início. E também o Área 9, que é o nosso programa de inovação aberta, a gente tem 7 patrocinadores para esse programa, né, para que ele possa dar certo e a gente fomentar empreendedorismo no estado também por meio da criação de novos empreendimentos, que são as startups, né. Quais são esses programas que o Base 27 desenvolve? A gente nasceu para ajudar a promover, impulsionar a inovação nas empresas do ecossistema, né? Empresas que fazem parte do Base 27, que são os nossos mantenedores. Então, a gente atua para levar projetos, conexões, conhecimento. Então, a gente tem muitas ações relacionadas ao pilar de conhecimento. O Base 27 nasceu com alguns pilares de entrega, 2 principais, assim, que na minha avaliação são os principais, que é conexão, que é a razão de existir de um hub, e conhecimento. No pilar conhecimento, a gente vai lá desde os meetups, as ações mesmo de capacitação, de encontros empresariais, de benchmarking entre empresas, para que elas possam conhecer também soluções que outras já tiveram alguns problemas e conseguiram resolver. Então, a gente faz essa espécie de troca, o que também gera conexões, né, entre elas. Promoção de negócios entre essas mantenedoras e empresas do ecossistema que conversam e conectam com o Base 27, porque elas encontram pontos ali em comum, ou até oportunidades de fazer negócio entre si. Então, são projetos que a gente também tem esse olhar para o desenvolvimento de novos negócios. Mas a gente sempre olha para a questão de impulsionar a inovação, especialmente o que está ligado ao desenvolvimento de uma cultura de inovação dentro das empresas. Porque são empresas mais tradicionais, o Base 27, quando começa, ele começa como um hub de engenharia e construção. Então, hoje a gente é aberto, é um hub que, como inovação é transversal, a gente consegue atender o maior número de empresas relacionadas a esses pilares, né, de entrega que o Base 27 tem para fomentar a cultura de inovação, ajudar a impulsionar a inovação no ecossistema, né, por meio dessas iniciativas. Então, a gente consegue fazer essas conexões e essa promoção da cultura nas empresas por meio desses projetos, né, relacionados a esses pilares. Um outro pilar que a gente tem é o pilar de espaço e imagem, 2 pilares. O pilar imagem, a gente sempre fala que dentro das nossas entregas a gente tem também as missões e as conexões fora do estado. Quando a gente sai do estado, enquanto Base 27, com várias marcas junto conosco, a gente consegue promover essas marcas também. Então, o Base, quando
faz conexões fora, quando está num evento fora, quando leva a sua marca, ele leva o Espírito Santo, especialmente as empresas mantenedoras que estão ali desde o início trabalhando conosco. O Espírito Santo tem se tornado referência, né, na ambiência de inovação, inclusive atraindo empresas de fora do estado, né, para esse ecossistema. Pelo que você está me contando, o Base está participando desse movimento, né? Sim, acho que foi em 2020 que o Base foi criado. O ecossistema já se organizava antes disso. Acho que o Base 27 acaba sendo uma iniciativa impulsionada também pelo que o ecossistema estava fazendo. A gente tem aí o MCI, eu sempre gosto de citar, que é a Mobilização Capixaba pela Inovação, que contratou a Fundação CERT lá em 2019 para desenvolver um trabalho muito robusto para o desenvolvimento do ecossistema capixaba. Muitas iniciativas foram geradas depois desse trabalho, inclusive FinSlab, que foi o primeiro hub que a gente teve aqui no estado. E o Base 27 ele nasce também com essa vontade de mudança, de melhorar o ecossistema de inovação para que todo mundo pudesse ganhar com isso, né? Então, empresários que se unem para montar um hub, que é um hub que vai trabalhar a inovação e cultura de inovação nessas empresas e vai ajudar esse ecossistema do estado a se desenvolver. É uma parte do ecossistema que está dentro desse hub de inovação que é o Base 27. E aí a gente se conectando com os demais, a gente consegue fazer um trabalho que dá constância para o ecossistema, né? Então a gente é parte do grande ecossistema que é o Espírito Santo, que está aí desde 2019 trabalhando para que o Espírito Santo seja relevante. E eu acho que o Base vem colaborar com isso, especialmente porque ele acaba inspirando outras iniciativas. Outros hubs acabaram sendo criados. Ele está no centro dessa discussão, então, sobre essa diversificação da matriz econômica, né, do Espírito Santo. O Base, ele nasce, inclusive, com esse grande objetivo, né, da gente diversificar a matriz econômica, criar novos negócios, apostar na condição de um ecossistema que pudesse ajudar startups a surgirem e prosperarem, porque não adianta esse empreendedor surgir e não ter apoio. Então, o ecossistema está organizado para conseguir dar esse apoio. O Base 27 é um dos pilares de apoio. E a gente está fazendo esse trabalho aí que eu acho que tem sido bastante relevante para o Espírito Santo. Estamos conseguindo levar, inclusive, o nome do Base para fora do estado. Já somos reconhecidos, inclusive fomos citados pela Bloomberg como um dos ecossistemas de inovação brasileiro que mais fomenta inovação nos estados, né, onde atuam. Então, isso para a gente é um grande feito e, óbvio, que colabora aí com o ecossistema, que eu acho que é o principal aspecto, assim, a razão, né, do Base 27 existir. Sobre o perfil das empresas, gostaria que você falasse um pouquinho mais, pelo que eu entendi, iniciou-se uma discussão dentro do setor da construção civil, né, mas essas empresas que estão lá no Base 27 hoje buscando soluções, elas são de que áreas, ou de que setores, de que segmentos? Hoje como a gente abriu, né, a gente hoje tem de diversos segmentos. A gente tem comércio, indústria, serviços, a gente tem engenharia e construção, a gente tem comunicação, tem empresas, enfim, de todo tipo de setor e segmento, porque, como eu falei, inovação é transversal e a gente, quando fala em cultura, a gente consegue fazer com que elas compreendam esses temas e elas entendam o que faz sentido levar para dentro da sua organização. Então, por isso que a gente tem os multiplicadores, né, que são aqueles pontos focais dentro das empresas para ajudar a disseminar todo esse tema, esse conhecimento lá para os demais funcionários. É um desafio grande quando a gente tem empresas tão diversas, porque até os exemplos, né, eles precisam ser... necessidades diferentes. Exatamente. Mas como a maior parte do que a gente faz lida com essa transversalidade entre as empresas, né, da temática nas empresas, a gente consegue atingir praticamente todas as empresas com a maior parte dos programas que a gente faz. Para o ano de 2023, a gente já está tentando olhar um pouco mais para esses segmentos, para que seja mais interessante para essas empresas receberem o Base 27, até como uma fonte de conhecimento para inovação, para conexão, para que eles consigam impulsionar a inovação dentro da organização. E é por isso que o Hub existe. Eu costumo dizer para as empresas, né, com quem eu tenho conversado, e a gente está fazendo cada vez mais esse relacionamento próximo, pensa no Hub como solucionador de problema. Então, qualquer problema que a tua empresa tiver, traz para a gente que a gente vai te ajudar
a te conectar com a solução. De alguma forma a gente vai te ajudar. É para isso que o Hub existe. Às vezes eu não tenho a solução em casa, mas eu tenho parceiros que podem ajudar. E é essa conexão que a gente é capaz de fazer, né, para promover a inovação e ajudar essas empresas a se desenvolverem cada vez mais no tema. Falando em solução, né, e os benchmarks, né? Quais foram os projetos do Hub Base 27 que já são uma referência no mercado, né? Sabe que a gente até recebeu, foi com muita honra, a CAT quis fazer conosco um benchmarking do Base 27, sendo que eles foram o nosso principal benchmarking para a gente criar o Base 27. A CAT, desculpa. A CAT é a Associação Catarinense de Tecnologia. Porque Santa Catarina é uma referência, né? É uma referência em inovação no Brasil. E essa associação inspirou tudo que a gente fez, né? Pela condição que eles têm hoje, 30 anos trabalhando isso, então o ecossistema lá já se desenvolve há muitos anos. E aí a gente teve eles como inspiração e eles fizeram conosco um benchmark para entender algumas coisas que nós estávamos fazendo também. E foi muito legal a troca, assim, é bastante enriquecedor para a gente saber que a gente está atingindo, até dando visibilidade para o ecossistema, que outras empresas tão renomadas assim querem entrar em contato conosco. Mas a gente usa o benchmarking, tanto do Base, né, para fora, quanto o próprio Base procurando sempre estar em contato com outros meios, outras fontes de inspiração. A gente leva essas empresas, por meio de missões, a conhecer outras empresas fora do estado, em locais, em ecossistemas que já estão mais desenvolvidos com relação à inovação. Então, a gente foi para o Rio Grande do Sul, a gente foi para Santa Catarina, a gente foi para Recife, levou comitivas de empresários para lá, que é no Porto Digital, Recife, que é muito forte. A gente foi para Portugal, então já até internacionalizamos de alguma forma. Visitamos várias empresas lá em Portugal, o ecossistema de Portugal, e aí depois, naquela mesma semana, a gente foi participar do Web Summit, né, que é o maior evento aí de inovação e tecnologia. E conseguimos, enfim, nos conectar com outros mercados. Estamos conectados também com o Canadá, que é o Canada Start Hub, para ajudar na conexão de startups que queiram se internacionalizar, que já estejam mais preparadas para isso. Então, a gente hoje serve até como benchmarking para outros hubs do Brasil que estão sendo criados e que procuram o Base para entender como que a gente fez, de que forma que a gente se organizou, quais são os nossos desafios. E uma coisa que a gente aprendeu é que a gente precisa sempre falar e ser muito transparente. Então, quando me procuram para fazer benchmark, há pouco tempo a gente teve um benchmark do Senac, que está sendo criado aqui no o hub do Senac, que está sendo criado aqui no Espírito Santo. Eles foram lá, a gente passou mais de 2 horas conversando, e eu abri tudo, como a gente faz, o que deu certo, o que deu errado, porque esse é o princípio da colaboração e da razão de existir de um hub, para que a gente possa... E até da razão de existir de um ecossistema organizado, né? A gente trocar, a gente se ajudar para todo mundo surfar uma onda boa e grande, né? Senão todo mundo vai estar no mar ali nadando de braçada e acaba que ninguém chega em lugar nenhum. Eu queria que você desse um exemplo prático, né? Para quem não consegue visualizar essa relação da solução, a empresa que busca a solução e a tecnologia, né? Eu queria um exemplo prático para a pessoa entender como é que isso é o resultado final, né, dessa conexão. Uhum. Vamos pensar empresas que têm algum desafio de porque a inovação não está só relacionada à tecnologia. Inovação, vamos pensar como uma solução de problemas reais. Todas as empresas têm problemas, sejam eles internos, né, por meio de um processo, alguma coisa que pode ter uma melhoria, ou um problema de um cliente que eu sou capaz de resolver, seja por meio de uma tecnologia ou não. Então, se a gente tiver isso em mente, todo desafio, toda dor ou todo problema, eu sou capaz de resolver se eu entender esse cliente, se eu entender essa dor em profundidade para eu levar a melhor solução. Então, quando vem uma empresa no Base 27 com desafios, às vezes é um desafio até, como que eu faço? O próprio Base 27 lançou um desafio agora, num projeto que a gente está com 5 empresas mantenedoras participando, e aí eu acho que esse é um exemplo bastante prático. Nós estamos com um projeto chamado Desafios Inove. Quando a gente fala de fomentar empreendedorismo, criar startups e fazer com que essas startups resolvam os problemas dessas empresas, né, por meio de desafios,
a gente foi buscar na instituição de ensino uma parceria para que os alunos comecem a olhar para problemas e se organizarem e serem capacitados como uma aceleração para que eles resolvam esses desafios reais dessas empresas. E hoje a gente está com 5 desafios mapeados para que sejam pensados durante um ciclo aí de 3 meses, uma solução viável que tem que ser apresentada por meio de um MVP, né, que é um produto mínimo viável, onde eles vão apresentar, isso foi testado minimamente, a gente consegue entregar para vocês a solução dessa maneira. Então, o próprio Base 27 colocou um desafio de como que a gente consegue fazer as conexões acontecerem sem que elas sejam demandadas. A gente já consiga, aquele mantenedor, ele está com determinado problema e eu já consigo saber disso antecipadamente e colocar uma solução para ele. Então, esse é um desafio que o Base 27 está colocando e agora os alunos estão sendo capacitados para poder nos dar uma solução real para esse problema. Da mesma forma, funciona com as startups, né? Então, a startup geralmente já tem uma solução pronta e ela vai fazer uma POC como empresa, né? Que é um trabalho ali de organizar aquela solução, testar aquela solução, para que essa empresa consiga solucionar o problema dela por meio dessa tecnologia que vai ser adaptada por meio dessa POC, né? Então, basicamente isso que a gente faz, para ficar um pouco mais em termos mais fáceis de entender, da forma como a gente consegue solucionar desafio. É uma dor, um problema, e a gente consegue pensar numa solução com grupos pensando isso, né? O Base 27 também mantém projetos sociais. Por que isso é importante e para quais áreas eles são voltados? Boa pergunta. Assim, eu gosto de frisar assim, o Base 27, acho que uma frase que eu ouvi um dia que resume um pouco do que eu vou falar é que a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso privilégio. Então, a gente tem ali um grupo de empresários que querem trabalhar inovação, querem impulsionar inovação no ecossistema, querem prosperar, mas a gente sabe que tem um outro lado que eles vão demandar uma mão de obra e existem muitas pessoas que nem sabem o que é inovação e de que forma que elas poderiam aproveitar essas oportunidades de trabalho que vão ser criadas. Então, acho que muito do nosso trabalho também é tornar a inovação acessível, que é um dos nossos OKRs hoje, né? E essa inovação acessível, a gente precisa saber quem pode ser capacitado, onde estão essas pessoas, e é nossa responsabilidade, sim, mudar essa realidade de algumas pessoas que talvez no futuro podem ser altamente impactadas pela inovação, porque alguns empregos vão mudar. E se essas pessoas não se adaptarem, a gente vai ter um problema social que não adianta as empresas prosperarem em tecnologia se a outra parte não consegue sequer consumir tudo isso que está sendo criado, né? Então, acho que o Base 27 tem esse papel e ele é fundamental, é uma parte do nosso trabalho, uma das partes importantes, todas as partes são, e essa não deixa de ser, e a gente tem esse olhar de responsabilidade para que as próprias empresas possam depois ter uma mão de obra mais qualificada no futuro. Tem alguma área específica de atuação desses projetos sociais ou são para diversas? Na verdade, assim, a gente tem uma área de educação que foi criada para trazer a instituição de ensino para o Base 27. Hoje a gente tem 15 instituições de ensino que participam de algumas das nossas iniciativas, que é a ideia de trazer a academia e mercado para conversarem, né? Então, como que eu posso formar melhor um graduando para que esse mercado possa ter um graduado melhor para trabalhar? E óbvio que a empresa tem a responsabilidade dela na formação dessas pessoas, mas se ele tiver o máximo possível já direcionado para ocupar essas posições, é melhor para todo mundo, inclusive para ele, para a empregabilidade dele, né? Então, é basicamente por aí. E é uma responsabilidade da área de educação hoje, a diretoria de educação que nós temos, que é a Juliana Ferrari, que é a nossa diretora, e que faz esse trabalho muito bem. Ela, inclusive, é da área de educação, né, e trabalhou 15 anos com isso, então ela faz muito bem esse trabalho. E esses programas sociais, sempre lembrando que o programa social, ele trabalha a temática de inovação. Então, na verdade, a gente torna a inovação acessível, é importante dizer, porque a gente é um hub de inovação, e o impacto que a empresa vai ter no futuro é justamente esses profissionais conectados com a inovação. Então, é disso que se trata.
Você me contou que veio para o Espírito Santo em 2015, né? Você é de Porto Alegre, veio para estudar, acabou aí ingressando no mercado de trabalho aqui do Espírito Santo. O Base 27 tem uma equipe formada por muitas mulheres. Então, como é que está sendo essa experiência, né, de ser uma jovem CEO aqui no estado? Eu vim, na verdade, para cá em 2013. Desculpa. Aí, em 2015, eu volto para Porto Alegre, depois eu volto para cá de novo em 2017, onde me estabeleci. Eu brinco que eu até não sou tão jovem assim, mas o Base 27 tem sido um divisor de águas assim, na carreira, porque ele é um trabalho muito dinâmico e para mim e para todas as diretoras que estão comigo, né, e de fato somos, na maioria, mulheres, é um desafio gratificante, é um desafio que nos move, assim, tá muito conectado com o nosso propósito pessoal, inclusive, né, e a gente trabalha muito unido, assim, no Base 27 a gente tem uma equipe e o desafio de ter mulheres é porque a gente, no olhar, a gente consegue entender, a gente se ouve. Hoje, eu sou CEO do Base 27, mas eu faço questão de ouvir os funcionários, de entender a necessidade e da gente tomar decisões que sejam viáveis para todo mundo. Não pode ser tão democrático. Não é só democrático, é parceria. E eu acho que essa é uma relação que a gente tem hoje na diretoria, uma relação de parceria, onde a gente se entende, a gente muda de opinião, porque existe uma visão sendo colocada ali que é diferente. E é a prática da colaboração, é a prática de um hub de inovação. Não precisa ter uma mente brilhante que vai decidir sobre tudo e entender sobre tudo. Eu tenho a minha linha do saber, elas têm a linha delas e os demais colaboradores têm as suas, então a gente faz tudo muito junto. Eu me orgulho muito da equipe que a gente criou. Eu acho que o meu papel enquanto CEO, e aí que é a grande diferença, não é só tomar decisões, mas é criar um ambiente em que as pessoas tenham capacidade de pensar e a segurança de agir. Então, acho que eu criei esse ambiente, consegui fazer isso com a equipe, acho que foi o meu principal papel, e hoje a gente tem uma equipe formada muito capaz para entregar todos os projetos aí que a gente está planejando para 2023, que é um trabalho de equipe, né? Tudo que está sendo realizado e que vai ser realizado para 2023, tudo que foi planejado, é um trabalho de equipe e a gente está super consciente de que a gente vai fazer uma entrega bastante significativa no ano de 2023 aí para os nossos mantenedores e para todo o ecossistema. Falando em 2023, encerrando a entrevista, quais são esses projetos que a gente vai conferir esse ano? A gente está no nosso planejamento estratégico, a gente tem aí alguns OKRs que a gente quer atingir, para isso a gente colocou em cada diretoria os seus próprios OKRs e projetos, né? Um deles é tornar a inovação acessível, né, a todas as pessoas, acho que é um papel do Base 27 junto com a área de educação. Então, não só continuar, mas criar projetos novos para que a instituição de ensino esteja mais engajada, para que o aluno esteja mais engajado, para que eles possam entender mais sobre empreendedorismo e intraempreendedorismo. Então, são projetos como o Circuito da Inovação, que a gente já faz, onde a gente leva temáticas de inovação dentro das universidades, das faculdades, né? E os alunos, cerca ali de 150 alunos participam. Então, uma das metas do ano passado foi impactar 5 mil alunos de graduação, impactamos mais de 3.900. Aumentamos a meta para 7 mil, então vão ser 7 mil alunos que a gente quer impactar com o tema. Os programas sociais, que vão continuar acontecendo, mas sempre relacionados às temáticas de inovação. E a capacitação das pessoas em situação de vulnerabilidade, que a gente também acha isso um papel importante daquilo que a gente faz, prevendo programas sociais. E também as pessoas dentro das organizações que a gente atua, que são os mantenedores. Depois disso, a gente está falando ali da diversificação de matriz econômica, então a gente quer diversificar, e aí a gente está falando dos programas voltados ao empreendedorismo, startups. Esses programas a gente vai trabalhar inovação aberta, a gente vai trabalhar dentro das empresas os programas de ideias, que é ajudar as empresas a implementarem seus programas de ideias, porque a gente sabe que isso ajuda na cultura, ajuda a desenvolver essa cultura intraempreendedora de solução de problemas, criar profissionais mais capacitados, a intensificar as capacitações. A gente também quer tornar essas empresas protagonistas em inovação no Brasil, então intensificar ainda mais as missões empresariais, as conexões relevantes e focado especialmente em negócio.
A nossa visão está muito voltada para que essas empresas consigam se conectar, vislumbrando negócios, vislumbrando tanto negócios no Espírito Santo quanto fora do Espírito Santo, para que elas realmente cresçam e se desenvolvam, né? Para isso, a gente vai capacitar, a gente vai fazer programas de missões, a gente vai continuar intensificando tudo, mas tem muita coisa nova que vai aparecer, inovação aberta, que aí vai ser conexão direta com startup, desafio da empresa, desafio compartilhado entre grupos, e também a programação para lideranças, né, para os executivos, que são parte super importante lá do Base 27, que são os principais responsáveis por patrocinar os programas de inovação das suas empresas. Então, a gente quer dar todo o apoio. E lembrando que pensou desafio, pensou algum problema, traz para a gente, que a gente hub e ajuda a encontrar a melhor solução para essa empresa poder prosperar e impulsionar a inovação. Michele Janovic, muito obrigada, né, pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer falar. Quanto sempre me convidarem aqui para estar falando um pouco sobre o Base 27, eu estarei aqui e vamos fazer a inovação acontecer aqui no ecossistema. Esse foi mais um S Brasil Entrevista, um conteúdo da revista S Brasil. Lembrando que esse e outros conteúdos você encontra em qualquer plataforma de stream, no YouTube e, é claro, no portal sbrasil.com.br. Não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Até a próxima!